Beleza, galera, Jorge aqui de novo. No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre memória de alta performance. Tenho aqui na minha mão um pente de memória DDR4 da Gloway, né? Essa marca que a maioria do pessoal conhece, uma marca chinesa. Só que os chips que estão soldados aqui nesse PCB, né, são chips Samsung BDI. O que é o chip Samsung BDI? Algumas pessoas já ouviram falar, já sabem o que é, outras pessoas não. Ele é o melhor chip para overclock de memória ou para altas frequências, tá? Por exemplo, esse que eu tenho aqui, ele é um chip que de fábrica já vem com o XMP com a seguinte configuração: 3600 MHz e o CL dele, vou colocar escrito aqui na tela, CL 14151535. 1.45 volts. Até dá para baixar essa tensão dela e ela ainda consegue rodar nessas configurações aqui. E também essa memória é capaz de, esse chip, né, Samsung BDI, eles são os melhores chips para você fazer overclock, para você subir, por exemplo, 4000 MHz, ou se você estiver usando a plataforma Intel, que o controlador de memória do processador Intel é um pouco melhor, né, para subir memória, aí você consegue subir até mais frequência, tá? No caso das plataformas Ryzen, que é o que eu uso aqui, a gente fica um pouco limitado para subir frequência, porque você tem que sempre subir a frequência da memória equiparada com o Infinity Fabric do processador, né? Então qual que é a diferença que vai fazer uma memória de alta performance, um dual channel desse aqui, versus uma memória comunzinha, também da Gloway, né? Aquelas comum que a gente encontra 3200 MHz, CL16 ou CL18, né, com timings assim, latências bem relaxadas. Quando a gente pesquisa por reviews comparativos de frequência de memória, normalmente os reviewers vão usar a placa de vídeo mais forte possível, vão usar o processador mais forte possível e vão comparar ali se vai ter uma diferença de performance usando uma memória básica, mediana, e usando uma memória de alta performance como essa. Só que o que é o teste que eu fiz aqui? Eu fiz numa configuração mediana, que é a configuração do meu PC, que talvez seja uma configuração mediana como é a sua, né? Então eu tenho aqui um Ryzen 5600, eu tenho uma placa-mãe Tomahawk B550, que é uma excelente placa-mãe, uma placa de vídeo RTX 3060 Ti. Os jogos que eu testei aqui foram Valorant e PUBG. Por que eu escolhi esses jogos para fazer o teste? Porque são jogos competitivos, tá? Então o que eu observei ali primeiro no Valorant? Que é um jogo difícil de testar, tá? Então eu fui fazendo ali, jogando várias partidas. Depois do período de compra, eu clicava ali no Afterburner para começar o teste, né? E o foco ali, o dado que eu quero mais acompanhar é 1% low. E o que eu observei com a memória mediana, né? A memória que eu usava antes, que é 1% low, ficava ali na casa dos 200, 210 no final de cada round ali da partida, né? E quando eu peguei a memória de alta performance da Gloway, eu comecei a ter uma 1% low ali por volta dos 230, né? Então a gente teve um aumento ali, digamos, de uns 8% na 1% low. A média de FPS assim é tão alta que nem faz diferença, tá? O que importa para a fluidez do jogo é 1% low. Eu testei no PUBG também, só que no PUBG é um jogo muito mais pesado, né? Não roda em frames tão altos, tem muita queda, né? É um jogo assim bem mal otimizado. Então eu senti que memória de alta performance no PUBG assim quase não fez diferença na minha 1% low, tá? Então uma diferença muito baixa, muito pífia assim. Agora, se vale o investimento ou não, né? Em quais jogos que vai fazer mais diferença a memória de alta performance? Jogos competitivos e jogos que tem frames muito altos, né? Então, Rainbow Six Siege, CSGO, tá? Valorant, esses jogos que rodam em frame assim 500 frames de média, 800 frames de média, é onde a memória com mais alta frequência e timing mais baixo vai fazer mais diferença. Agora a questão é se vale a pena ou não. Por exemplo, no meu caso, na minha configuração mediana aí, né? Pro Valorant, que é um jogo que eu jogo só casualmente, vocês estão vendo aqui a gameplay aí, é criminosa, né? Mudou alguma coisa na minha vida? Não mudou alguma coisa na minha vida. Digamos, essa memória aqui custa 500 e pouco no AliExpress, vou deixar o link até na descrição, tá? 2 pentes de 16. Ou, por menos de 300 reais, tu compra uma memória mediana. Então, vale a pena pagar o dobro do preço por essa Samsung BDI aqui? Depende, tá? Se você joga jogos competitivos de maneira muito séria, assim, cada framezinho ali na 1% low vai fazer a diferença pra ti, tu vai sentir essa diferença, beleza, compra memória. Agora, se tu joga casualmente igual eu, não vale a pena, tá? Compre memórias medianas. Mas quando for escolher memória mediana, tenta escolher, pelo menos para quem compra no AliExpress, né, ou até no Brasil, tenta escolher memórias que tenham um timing razoavelmente bom, tá? Porque a gente está vendo algumas memórias saindo no mercado agora que tem
3200 MHz, legal, só que o timing é tipo CL22, assim. Eu vi algumas aí na Terabyte Shop, umas memórias da Pichau, lançadas recentemente, assim, com um timing, assim, muito alto, né? Memória da Mancer. Sim, deve ser os piores chips do mercado que tinha, eles foram lá e fizeram memória, né? Tenta pegar algo assim, pelo menos CL16, algo assim, melhorzinho, né? Mas, para quem quer comprar memória de alta performance, eu vou deixar o link dessa aqui na descrição, porque se você for comprar no Brasil, nessa especificação aqui, nessa frequência 3600 CL14, tu vai pagar um preço assim, meu, mais de R$1.000, assim, num jogo de memória equivalente a esse aqui no Brasil, tá? Então, sim, comprar lá no AliExpress, com certeza, é a Samsung BDI mais barata que tu vai encontrar no mercado, né? Sem dúvidas. Outra coisa, e se eu pegasse esse dinheiro, por exemplo assim, para quem tem um Ryzen 5600G, se o cara só tivesse comprado, no lugar do Ryzen 5600G, um Ryzen 5600 normal, sem o G, ele já teria um ganho 1% low e na média de frame enorme, tá? Muito mais do que o ganho que a memória poderia fazer. Por que eu digo isso? Porque o Ryzen 5600G, ele tem só 16 MB de cache L3, né? Enquanto o Ryzen 5600 normal tem 32 MB de cache L3. Então, tipo, meu, faz muita diferença isso nos jogos, tá? E eu digo isso porque eu já tive os dois processadores, assim. No Valorant, a média de frames sobe uns 150 frames de média, assim. Claro, se tiver uma placa de vídeo boa, né? Saindo do 5600G pro 5600, tá? Inclusive, vou deixar uma imagem para vocês aí da performance de frame média, né? Resultado da Tech Power Up de um review do Ryzen 5600. Cara, é um processador excelente para jogos. Ele tem uma performance ali equivalente ao i9 11900K em jogos. Então, se você quer um processador de excelente custo-benefício, o Ryzen 5600 assim é a melhor escolha que tu pode fazer, cara, sem sombra de dúvidas. Claro, se tu quiser mais performance ainda e continuar no socket AM4, né, aí tu pode ir pro 5800X3D. Mas é isso aí então, beleza? Até o próximo vídeo, valeu!